origem da palavra freelance remonta a tempos medievais. Um cavaleiro tinha a sua lança livre, freelance, ou seja, era livre para oferecer os seus préstimos, as suas armas e perícia a quem estivesse disposto a pagar por elas. O termo apareceu escrito pela primeira vez no livro Ivanhoe, de Sir Walter Scott, em 1819. I offered Richard the service of my freelances, and he refused them. I will lead them to Hull, seize on shipping, and embark for Flanders. Thanks to the bustling times, a man of action will always find employment. Um designer não é um cavaleiro e a lança e a arte de guerrear no nosso contexto profissional são substituídos pelo rato ou pen da Wacom e pela capacidade de pensar em termos abstratos de modo a chegar a soluções de comunicação. Não deixa de ser uma constante luta. Trabalhar como freelancer é um sonho para muitos profissionais ligados às áreas criativas. Para outros, uma necessidade. Para mim, desde muito cedo que se tornou um objetivo a atingir, mesmo que ainda não tivesse uma visão completa sobre tudo o que envolve ser um freelancer a tempo inteiro. Isso não me impediu de começar a freelar por aí, não só para ganhar uns trocos extra, mas também para criar portfólio e alguma experiência. No episódio anterior referi que tive um falso arranque cerca de 14 anos antes de me estabelecer definitivamente como profissional independente. A experiência e a maturidade, ou a falta destas, foram fatores que me levaram a falhar na altura. Não tivesse um certo espírito aventureiro, não teria dado o salto novamente para as agências e possivelmente hoje a minha vida seria bem diferente. Mas porque para ser freelancer não basta querer mexer, vou partilhar neste episódio as vantagens e os desafios mais relevantes que encontrei no percurso rumo à minha independência profissional. Notem que estou a usar a palavra desafio e não desvantagem, porque existe uma maneira saudável de olhar para os obstáculos que enfrentamos no caminho. Os obstáculos existem para serem transpostos. Se encararmos um desafio como uma desvantagem, a probabilidade de lutarmos por um objetivo reduz substancialmente porque vamos colocar na equação a possibilidade de falhar. E isso é uma âncora psicológica. É um argumento para a autossabotagem. A começar pelos desafios. Em primeiro lugar, o vencimento. Inicialmente o vencimento é irregular, a não ser que estejas a dar o passo com um truque na manga, entenda-se, com um cliente que te assegura o vencimento. Entre agosto e dezembro de 2018, trabalhei apenas com recibos verdes para vários clientes. Não havia uma distinção entre o meu bolso esquerdo e o bolso direito, por isso tudo o que faturava era o meu vencimento. Escusado será dizer que não tive 2 meses iguais e isso é um potencial problema para quem não é financeiramente disciplinado. Durante esses meses informei-me de vários cenários e a conclusão a que cheguei foi que criar uma empresa unipessoal seria a melhor opção para mim. Tudo o que a empresa fatura é meu, mas esse valor pertence a um dos meus bolsos. Vamos assumir que é o esquerdo. E é desse bolso que me pago um vencimento estável, que me facilita fazer as contas ao fim do mês. E assim a maior preocupação que tenho é de ter um bolso esquerdo suficientemente fundo para poder sobreviver a meses menos bons. Obviamente que essa não foi a única razão. Ao trabalhar exclusivamente a recibos verdes, uma percentagem dos meus descontos para a Segurança Social são assegurados pelas empresas a quem passo os recibos, e nem todas as empresas estão abertas a este cenário. Por outro lado, trabalhar a recibos verdes significa que não posso faturar produção ou compras, porque o valor faturado entra diretamente para o meu IRS e nem todo o gasto é dedutível. Isso não só aumenta a carga fiscal, como limita uma percentagem considerável de faturação e, consequentemente, de vencimento. Em segundo lugar, a multiplicidade de responsabilidades. Quando trabalhamos em agências, estamos sentadinhos ao computador à espera que o trabalho nos seja servido numa bandeja por uma ou um colega account. Um profissional independente tem de fazer esse papel. Não só tem de gerir o seu trabalho criativo, como tem de gerir todas as fases do projeto, as expectativas do cliente, acompanhar a produção caso exista, organizar papelada administrativa e até limpar o seu local de trabalho, a não ser que haja verba para contratar alguém que faça essas tarefas por nós. Em terceiro lugar, a constante autopromoção. O freelancer tem o desafio de ser consistente na sua autopromoção, seja esta através de networking ou de ser uma constante presença nas redes sociais. Durante o ano de 2019 estive inscrito num grupo de networking. Foi uma experiência importante para a minha educação empresarial. Serviu sobretudo para estar a par de diferentes pontos de vista, mas também ganhei um cliente com quem ainda hoje trabalho. O investimento que fiz para estar nesse grupo, consegui recuperá-lo e ainda consegui ter lucro.
Foi tudo positivo. Só não estendi a minha inscrição porque o tipo de clientes que procuro, por norma, não estão nestes grupos. Em relação à atividade social digital, a criação de um plano de publicações é aconselhado para manter um contacto consistente com o possível público-alvo. Para quem não consegue ser disciplinado ao ponto de seguir esse plano de publicações, a criação de, por exemplo, um blog ou uma newsletter ou até um podcast, cenários que obrigam a um envolvimento maior e mais dedicado, são meios ótimos de comunicar regularmente com o público e de criar uma reputação como especialista na sua área de atuação. O truque neste ponto é tornar o desafio num jogo e isso torna-o mais agradável. Em quarto lugar, o isolamento profissional. Para algumas pessoas, este é o desafio que determina se realmente conseguem ser independentes, pois nem todos estão talhados a conseguir trabalhar sozinhos. O termo isolamento é real, mas não é absoluto. Raros são os dias em que não falo com clientes ou fornecedores ou outros freelancers que me acompanham em determinados projetos. No entanto, existem dias em que o silêncio chega a ser ensurdecedor. É por causa deste desafio que muitos não cruzam a meta final e preferem uma situação híbrida, onde conseguem manter a segurança e a rotina de trabalhar numa agência e aceitar projetos para ganhar uns extras. Em quinto lugar, e é algo que só nos apercebemos quando nos deparamos com este ponto, que são as dores de crescimento. Ocasionalmente enfrento cenários em que estou ou a aceitar mais trabalho do que deveria ou a recusar trabalho. Aceitar muito trabalho significa um vencimento maior, é certo, mas também uma maior carga horária, um delivery possivelmente menos cuidado, porque o trabalho é sempre urgente, ou até mesmo atrasos na entrega. Recusar trabalho, por sua vez, não é saudável porque poderemos estar a hipotecar futuras colaborações com determinados clientes. Nenhum destes cenários é saudável para o profissional independente. Nestas alturas, deveremos ponderar a possibilidade de contratar um par de mãos e cabeça extra, seja a full-time ou a subcontratação pontual de um parceiro. É através da boa avaliação e bom discernimento da ocasião que conseguiremos, aos poucos, ir crescendo sem dar o passo maior que a perna. Antes de passarmos às vantagens, se achares que o conteúdo do podcast é relevante, considera subscrever, fazer like, comentar e todas as coisas que influenciam os algoritmos destas plataformas. Obrigado. Agora, sim, as vantagens. A primeira vantagem, e a mais óbvia, é a liberdade criativa. Mas desculpem-me, pois tenho de colocar o pé no travão e abrandar um pouco a euforia. Esta vantagem é meio vantagem, meio desafio. Há uma liberdade criativa relativa. Quando trabalhamos numa agência, temos de vender a ideia à nossa dupla ou equipa, aos gestores de projeto, à direção criativa. Por sua vez, estes terão de vender a ideia ao cliente. Quando trabalhamos por nossa conta, estamos a saltar uma ou duas fases, mas temos de conseguir vender a ideia diretamente ao nosso cliente. A nossa criatividade, as nossas decisões estão sempre a serem colocadas à prova. Não tenham ilusões. Mesmo que criemos um produto ou serviço que é maravilhoso e disruptor, se o colocarmos à venda e não houver conversão, talvez seja bom reavaliar o que estamos a vender. A segunda vantagem é a flexibilidade de horários. Ao trabalhar por conta própria, conseguimos estabelecer os nossos horários e, se quisermos trabalhar entre a 1 e as 7 da manhã, podemos fazê-lo. Temos é de garantir que o cliente não desliga às 9 horas, senão não conseguimos descansar. O que me leva a aconselhar a que os nossos horários sejam minimamente coincidentes com os dos nossos clientes. E é importante que haja um horário para pegar e para largar o trabalho. É normal no início sermos um pouco desleixados neste campo, mas não consigo expressar o suficiente quanto é importante a existência de um horário de trabalho. Senão vamos ter alguns problemas sociais e até mesmo mais pessoais. Em terceiro lugar, a liberdade de escolha. A possibilidade de escolhermos certos clientes ou certos projetos, isto se não tivermos com a corda no pescoço. Podemos escolher aquela área que nos atrai mais e investir o nosso tempo e esforço na conquista de um determinado cliente ou projeto. Nas agências poderá haver uma maior variedade de projetos, mas quantas vezes é que podemos dizer que acreditamos realmente no produto que estamos a comunicar? Qual é a nossa relação com a marca X ou Y? Se calhar sou só eu que penso nisto. Posso dizer que já recusei um trabalho por não me rever na marca, um certo partido político que estava por trás do trabalho. Liberdade de escolha. Em quarto lugar, o lucro. O valor do nosso trabalho é exclusivamente nosso. Bem ou mal orçamentado, o que faturamos e o lucro que daí advém está à nossa disposição. Numa agência, o fruto do nosso trabalho vai para um bolo, que é a faturação geral, que
que depois é utilizado para os gastos operacionais, obrigações fiscais, exatamente como o que acontece na vida do profissional independente. Mas na agência o valor do nosso esforço também paga luxos que não usufruímos e ajuda a pagar ordenados de colegas que poderão não ter uma entrega igual à nossa. Não sou uma pessoa mesquinha, mas há coisas que mexem mais comigo do que outras. E em quinto lugar, a liberdade para a criação de várias fontes de rendimento. Também é possível fazê-lo a trabalhar por conta de outra, mas a disposição mental e a disponibilidade para o fazer não é definitivamente a mesma. Podemos criar a nossa linha de merchandising, vender fecheiros digitais como mockups, ilustrações, templates, fotografia ou tipografia, implementar cursos de e-learning em plataformas dedicadas, apostar nos programas de marketing para afiliados. Há uma quantidade de opções para profissionais da nossa área e que estão ao nosso dispor sem termos de revolucionar o nosso conhecimento tecnológico. Apenas temos de dedicar o tempo necessário para implementar esses canais de vendas. Ou então, criar aquele projeto com que sempre sonhámos, como por exemplo ter uma loja de discos em segunda mão, onde passamos o dia a limpar o pó aos discos e ouvir música. Trabalhar por conta própria permite-me ser uma pessoa mais presente, não só a nível familiar, pois consigo estar muito mais tempo com a minha família, mas também a nível profissional, pois estou envolvido em todos os aspectos da minha atividade e muito mais alerta em relação a todo o negócio. É o verdadeiro mindfulness aplicado à vida profissional, se é que isso é realmente possível. O que achas? Queres dar o passo rumo à independência profissional, mas não sabes como? Ou há vantagens ou desafios que queiras enumerar? Tens mesmo de subscrever este podcast, fazer like, deixar os teus pensamentos, observações ou perguntas nos comentários. Encontras este podcast no Spotify, Apple Podcasts e no YouTube. E podes partilhar o podcast nas tuas redes e ajudar esta nossa comunidade a crescer. Obrigado por chegares até ao fim deste episódio e até ao próximo.